Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de julho. Estamos ao vivo aqui com o Conecta, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Eu sou Rony Ramos e comigo aqui é a Suelen Costa, nossa colega jornalista. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Rony. Boa tarde, Rony. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e daqui a pouco mais informações do que aconteceu na manhã de hoje aqui no Parlamento Estadual. E nós começamos o Conecta com uma oportunidade para jovens que buscam capacitação na área da tecnologia de informação. Nós estamos aqui com o Evandro Badim, que ele representa a organização Júnior Ativamente aqui no Brasil, que tem oportunidades aí numa parceria com o Google e também com o Laboratório de Inovação. Quais são os pré-requisitos para que esse jovem possa participar dessa oportunidade de capacitação? Então, Rony e Suelen, boa tarde. Obrigado por participar novamente do Conecta. Esse é um programa muito especial. Ele é um programa destinado a jovens de 18 a 29 anos, mas jovens que já tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. Precisamos que esse jovem seja de um público que ainda não trabalha e nem estuda de maneira formal e que tenha uma renda per capita de um salário mínimo na família. Isso quer dizer que uma família de 5 pessoas, a família pode ter no máximo um rendimento de 5 salários mínimos. E é uma oportunidade raríssima, primeiro porque uma Big Tech como o Google, ofertando uma plataforma de conhecimento de 300 horas, que vai gerar um certificado internacional em suporte de TI, uma área que cresce gigantemente, não só no Brasil, mas no mundo, e que a gente precisa de pessoas qualificadas. Entra nesse processo, além da Junior Achievement, que a gente já conhece aqui no Estado, que prepara e inspira jovens a empreender, também o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e por isso desses critérios tão específicos para que seja dada uma oportunidade realmente a um jovem que não tem acesso ou que tenha menores condições de acesso a esse tipo de informação. Evandro, a gente percebe que além de Santa Catarina, outros estados do Brasil também têm condições de receber esses jovens, mas para quem ficou interessado, o que ele deve fazer de imediato? Entrar num site, fazer uma inscrição, de que forma ele pode se preparar para participar dessa oferta? Muito boa pergunta. Não é só Santa Catarina, a gente está neste momento com 8 estados, a escolha do próprio Google e BID, chegaremos a 11 estados no segundo semestre. Não serão todos até 2024, mas esperamos que sim. Os jovens gostam de Instagram, é muito fácil, JA Santa Catarina no Instagram, ou no site Júnior Ativamente Santa Catarina, é só colocar no Google, é muito fácil. Lá tem um link de inscrições e eles vão fazendo passo a passo nesse link, e se forem se qualificando, chegam no final, aptos então, no começo de agosto, começar o programa. Então o período de inscrição é por agora, porque agosto já começa, né? Então, nós temos até o final deste mês, as inscrições seriam até 23, estamos estendendo até o dia 31, então esses jovens precisam correr porque a oportunidade é muito boa. Legal, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Lembrando que é para 18 a 29 anos. Exatamente. Obrigado, Evandro. Obrigado também. E a gente continua agora o Conecta com os assuntos que repercutiram hoje na manhã aqui na Assembleia Legislativa. A gente teve a reunião da Comissão de Finanças e Tributação aí com a aprovação de um projeto de lei que trata do combate ao abigeato. O que é o abigeato? O abigeato é um crime. É um ato, né? É um crime, na verdade, que é o furto do animal no campo, na área rural, né, Rony? Em propriedades, em pequenas propriedades, né? Acaba acontecendo aí essa prática. E a gente vai conversar agora com o deputado Valdir Cobalcini, que já deve estar chegando. Ele é autor do projeto de lei aí que avançou na Comissão de Finanças e Tributação. Hoje pela manhã, além da Comissão de Finanças e Tributação, a gente teve a Comissão de Trabalho. Daqui a pouco eu e o Rony vamos trazer para vocês os projetos que foram aprovados. E daqui a pouco, às 2 horas e 5 minutos, inicia aqui no plenário da Assembleia a sessão ordinária desta quarta-feira. Deputado Valdir Cobalcini, do MDB, já está presente aqui com a gente, né, Rony? Seja bem-vindo, deputado. O senhor apresentou esse projeto de lei, da questão do abigeato, que infelizmente ainda é uma prática comum. O senhor é da região do Oeste e pode falar que infelizmente ainda acontece, né, deputado? Qual que é o objetivo principal dessa proposta? É verdade. Boa tarde a todos. Esse projeto apresentei e infelizmente tivemos que apresentar porque, por incrível que possa parecer, faz parte quase que da nossa rotina no interior de Santa Catarina, o roubo de gado, de cavalos, de ovelhas.
E aí me parece que há que ter um cuidado por parte do Estado, né, de ter um aparato que também, digamos, faça ronda pelo interior do nosso estado. Tem municípios com extensão territorial muito grande e isso facilita a que eventos como esse, infelizmente, continuem acontecendo. Nós esperamos que esse projeto ele seja aprovado, que ele tenha a sanção do governador. Muitos que moram aqui em centros maiores, urbanos, não têm ideia de que isso esteja acontecendo no interior de Santa Catarina, trazendo prejuízos imensos aos, às vezes, pequenos produtores, né, que têm na sua atividade principal a pecuária, né, o leite, e esses prejuízos vêm trazendo assim transtornos muito grandes ao interior de Santa Catarina. E claro, esse projeto, uma vez tornado lei, ele vai inibir essa prática. Coíbe um pouquinho, né? Coíbe, sem dúvida que coíbe essa prática, que vem já de há muitos anos acontecendo, e agora, mais recentemente, isso tem acontecido com muita frequência. Deputado Cobalcini, o senhor teve esse projeto aprovado agora pela manhã na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, mas outra proposta sua que tramita na casa, que é a questão da implementação de uma comissão mista para revisar o Código Ambiental de Santa Catarina. O senhor é vice-presidente da Comissão de Turismo aqui do Parlamento Estadual. E essa revisão, neste momento, se faz necessária, né, deputado Cobalcini? Porque várias ações estão correndo e o nosso código, apesar de ter sido pioneiro à época que foi lançado aqui em Santa Catarina, ele já está com algumas questões, alguns pontos ultrapassados, né? É verdade. O Código Ambiental de Santa Catarina foi aprovado em 2009. Foi. E de lá para cá, aliás, havia uma previsão que depois de 10 anos da existência do Código, houvesse uma revisão. E de lá para cá houveram várias leis aprovadas aqui mesmo na Assembleia, aprovadas no Congresso Nacional, que acabaram alterando o próprio Código. Então nós precisamos atualizar. Além disso, legislações infralegais, como portarias, como instruções normativas, como decretos, enfim, que acabam tendo quase que a mesma hierarquia de uma lei, ou a própria regulamentação de uma lei, que em muitos casos acaba também desvirtuando o espírito das leis. Por isso, a questão de meio ambiente é sem dúvida alguma, não apenas em Santa Catarina, mas no país, é importante que a gente possa revisar o Código Ambiental, né, com viés também voltado para o desenvolvimento econômico. Tem que caminhar juntos, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, com a proteção do meio ambiente. Essa comissão ela já praticamente está constituída, os nomes já foram escolhidos pelas comissões de Justiça, de Agricultura e de Meio Ambiente. Agora, faltando apenas a instalação, nós vamos aguardar apenas a votação da reforma da Previdência, que vai acontecer no dia 4 de agosto, e logo em seguida nós vamos fazer a instalação dessa comissão, que terá 60 dias para apresentar as sugestões que posteriormente vêm a plenário. Nós queremos ouvir todo o setor produtivo de Santa Catarina, no sentido de que as demandas que forem apresentadas, que nós considerarmos essenciais como prioritárias para o desenvolvimento do nosso Estado, sem dúvida que nós vamos acatá-las, né? Atualizando com isso, né, o nosso código, como você bem afirmou, é pioneiro no Brasil. Então, eu acho que vem muito boa hora isso, e não tenho dúvida de que nós vamos aprimorar muito aquilo que já é pioneiro, que já foi muito importante para o nosso Estado. Tá certo, então, deputado, já fica o convite para o senhor retornar ao Conecta quando essa comissão avançar e a gente tiver mais detalhes. Esse foi o deputado Valdir Cobalcini. Muito obrigado pela participação. Obrigada, deputado Cobalcini. Obrigada, boa tarde. E ainda na parte da manhã, a gente teve também a reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Serviço Público,
com mais um projeto aí voltado à proteção de vítimas de feminicídio, né, Suelen? Conta mais detalhes aí para a gente desse projeto que avançou aqui na Assembleia. Exatamente, Rony. Foi aprovado na Comissão de Finanças, ou seja, os membros desta comissão aprovaram essa proposta apresentada pela deputada estadual Marlene Fengler, do PSD, e a proposta foi aprovada com algumas alterações, algumas emendas do deputado Opus, também do PSD. A proposta, em resumo, faz com que a administração pública tenha o dever de aprimorar os procedimentos com o objetivo de assegurar a agilidade aos processos relacionados à situação de estupros, a pessoas vítimas de violência doméstica e, claro, como o Rony falou, feminicídio. De que forma? Fazendo a revisão rotineira de todos os trabalhos, dos processos que lá já estão, a definição de normas orientadoras, ou seja, estabelecer um padrão, né, de orientação para as vítimas e para as pessoas que estão no atendimento a essas vítimas e a essas famílias. E, claro, a fiscalização e o monitoramento das atividades das pessoas acusadas, suspeitas, enfim, tem toda aquela questão das testemunhas. Então, para dar, assim, digamos, uma otimizada, né? Uma otimizada no serviço que já é prestado pela Segurança Pública de Santa Catarina, para que, a partir dessa otimização, desses processos mais bem estruturados, consiga acelerar aí toda essa questão de combate à violência doméstica, à situação de estupro e de feminicídio em Santa Catarina. Lembrando que o estado de Santa Catarina, infelizmente, é um dos líderes nos rankings de estados brasileiros no que diz respeito à violência doméstica no Brasil. Sim, Suelen. E outra proposta também que avançou na Comissão de Trabalho, ela trata aí da questão da matrícula na rede pública estadual aqui em Santa Catarina, especialmente aos pais que quase que todo ano precisam estar aí nas filas, né, aguardando às vezes por 1, 2 dias para conseguir matrícula. Suelen, o que muda com esse projeto, caso ele avance mais ainda aqui na Assembleia? Então, ele foi aprovado pela Comissão de Trabalho, que foi a reunião pela manhã que aconteceu, como a gente explicou para vocês. Foi relatado pelo deputado estadual Jair Mioto, do PSC, e ele vai continuar tramitando pela Comissão de Educação. O que o Rony falou, o projeto foi apresentado, recebeu essa primeira aprovação, mas ele ainda tramita. E o que ele diz, na verdade? A proposta prevê que, ao invés de a lista dos alunos que vão ser matriculados seguir uma ordem de chegada, tipo, eu fui o primeiro a fazer o meu cadastro, a mamãe foi a segunda a fazer o cadastro, na verdade não, o cadastro vai ser feito de forma online e no dia, né, no dia da matrícula, digamos assim, haverá um sorteio digital para que, a partir do sorteio, as crianças, enfim, sejam matriculadas. Seria uma forma, digamos, mais justa, de acordo com a proposta, o texto da proposta, de atender essas famílias que, como o Rony explicou, muitas vezes ficam, às vezes, na porta das escolas, né? Chega de manhã cedo, fica aguardando, às vezes passa mais de um dia, de uma noite esperando, porque tinha aquele critério de ordem de chegada. Chegou primeiro, garantiu a matrícula. Então, esse projeto quer mudar isso, quer que seja feita uma pré-matrícula, um pré-cadastro daqueles interessados a ingressarem naquele colégio X, Y, e a partir dali, um sorteio digital é feito e as pessoas ficam sabendo se foi ou não agraciada com aquela vaga. Até para ter mais conforto também, né, Suelen, nesse processo. Então, vamos continuar acompanhando a tramitação dele. Claro que a gente vai trazer mais detalhes aqui no Conecta, quanto também nas redes sociais do Parlamento. Falando em redes sociais, a gente recebe o Lucas Diniz, que é da equipe de redes sociais da Casa, para trazer os destaques do dia. Quais são, Lucas? Bem-vindo. Oi, tudo bem? Oi, Suelen. Oi, Rony. Olá, o pessoal que nos acompanha. Então, o nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai com o Dr. Vicente Caro Preso. O Dr. Vicente Caro Preso, ele celebra aí nas redes sociais dele a tramitação de uma PEC, que já está, no caso, tramitando na ALESC, que passa a remuneração mínima dos professores estaduais que tem 40 horas semanais e curso superior para R$ 5.000. Então, aí é uma PEC muito importante para a educação. E o Dr. Vicente Caro Preso, então, celebra isso aí nas redes sociais dele. Você pode acompanhar, se você quiser saber um pouco mais sobre essa PEC, basta acompanhar as redes sociais do Dr. Vicente Caro Preso, que é @Dr. Vicente Caro Preso. Já o nosso destaque, ele vai para um card que a gente fez a respeito de um PL. A gente pergunta a sua opinião a respeito de um PL aí muito polêmico do Sargento Lima, que ele proíbe a propaganda positiva
sobre fascismo, nazismo, comunismo no ambiente estudantil. Então, é um PL aí que gerou bastante debate, bastante discussão, e a gente está convidando você para também dar a sua opinião lá nas nossas redes sociais. Se você quiser dar a sua opinião, conhecer um pouco mais sobre esse PL, basta acessar @AssembleiaSC. É isso aí, pessoal. Obrigada, Lucas. Lucas, muito obrigado. Lembrando que você pode acessar os perfis da Assembleia Legislativa no Facebook, no Instagram e também no Twitter, procurando lá o @AssembleiaSC. Suelen, a gente teve bastante coisa ontem, uma pauta bastante movimentada na ordem do dia, né? O Lucas aí também ele falou da questão da PEC, que trata do vencimento da carreira do magistério estadual, além dessa PEC que foi admitida, né, a tramitação dela, a gente teve outros assuntos, né? Exatamente. É bom salientar para quem está nos acompanhando que teve a admissibilidade, como o Rony falou, né, admitida no dia de ontem, e se trata da questão do aumento salarial dos servidores do magistério e não do plano de cargos e salários que está acontecendo aqui na casa, que tem uma comissão acompanhando esse processo. A presidente da comissão é a deputada Luciane Carminati, do PT. O relator é o deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB. E eles estão ouvindo as entidades, o Executivo, a própria Secretaria de Estado da Educação. Para que tenha melhorias, né? Além disso, a gente tem essa PEC que trata especificamente do vencimento, né? Exatamente. Daí a admissibilidade da PEC, porque se trata de uma proposta emenda à Constituição e por isso tem que ter a sua admissibilidade admitida para que ela continue tramitando na casa, foi aprovada na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Além desse projeto do Executivo, outros projetos do Governo do Estado foram aprovados na sessão de ontem. Alguns deles relacionados à questão do meio ambiente, por exemplo, os parâmetros de efluentes, né, de esgoto aqui em Santa Catarina, para acompanhar novas legislações relacionadas ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. É o que o deputado estadual Valdir Cobalcini, do MDB, falou há pouco. A gente está tendo que alterar algumas legislações aqui no Estado, revisar alguns pontos, para acompanhar algumas mudanças que já acontecem, por exemplo, neste caso dos efluentes da rede de esgoto, em rede nacional. Então, o projeto foi encaminhado e foi aprovado aqui na casa. Outro projeto aprovado, a gente vê o deputado estadual Kennedy Nunes, que está aqui também na mesa da Assembleia Legislativa, e ele teve o projeto da questão da educação cidadania, educação digital, que é para conscientização das crianças do uso adequado e bem-vindo da internet, né, dessa Rony? tecnologia. Esse PL, ele trata de alguns parâmetros de capacitação dos professores para que os professores trabalhem em sala de aula temas polêmicos, né, como privacidade na rede, o cyberbullying, que está bastante comum entre os adolescentes, e também questões de direito digital, já que hoje a gente tem aí os crimes, né, cibernéticos online muito forte. Então, Suelen, esse tema aí que foi aprovado pelo plenário, né, de autoria do deputado Kennedy Nunes, ele trata aí dessa questão da educação digital nas escolas. Lembrando que passou pelo plenário, vai à redação final. Hoje a gente tem algumas coisas na ordem do dia para seguir para a sanção do governador, né? Outro projeto que foi aprovado na tarde da terça-feira de ontem e que recebeu votos contrários do deputado estadual Bruno Souza, Gessé Lopes e Sargento Lima, Bruno Souza do Novo, Gessé Lopes do PSL e Sargento Lima do PL, se trata sobre a psicofobia, um projeto do deputado Fabiano da Luz, do PT, que trata aí do Dia Estadual contra a Psicofobia, a ser celebrado todos os anos, no dia 12 de abril. Isso se trata a combater os preconceitos contra pessoas que apresentam algum tipo de problema psicológico, alguma deficiência motora ou algum transtorno mental. A proposta também foi aprovada aqui, assim como uma outra proposta que a gente falou ontem, que trata da questão dos animais. É uma proposta do deputado estadual Fernando Krilling, do MDB, que prevê um cadastro social, prevê a possibilidade de utilização de microchip e de castração social para ter um controle maior da natalidade dos animais domésticos em Santa Catarina, prevenindo aí uma série de zoonoses e uma série de consequências à saúde pública dos catarinenses. O tema dos animais, ele é sempre sensível também, especialmente nas redes sociais, onde o pessoal costuma participar bastante para opinar sobre essas questões que são debatidas aqui no parlamento. Além dessa questão também da proteção dos animais, a gente teve também pandemia, mais uma vez repercutindo no plenário. Foi aprovado
um projeto de lei do deputado Gessé Lopes, que ele trata especificamente de atividades comerciais no Estado. De que forma? Ele altera uma lei que foi aprovada no fim do ano passado das atividades essenciais aqui no Estado para incluir, né, nesse rol bares, restaurantes e os bares que recebem geralmente o pessoal mais jovem, né, os pubs, para que esses estabelecimentos não tenham interrupção nas suas atividades, né, Suelen? E também nem nos produtos que eles comercializam como questão de bebida alcoólica. Essa medida, ela vem, né, ao longo aí da pandemia gerando aí um pouco de polêmica, né? Alguns deputados são contra a questão do fechamento total do comércio ou limitação de horários, né? E essa medida, ela vem um pouco nessa linha, né, Sueli? Sim, a questão da Covid-19, da pandemia da Covid-19, é importante a gente lembrar que vários projetos, sejam de origem do Executivo, sejam de origem parlamentar, medidas provisórias que foram aprovadas com certa urgência, porque esse instrumento é para isso, para dar uma certa celeridade nas aprovações e nos processos, foram aprovadas aqui, a princípio com a data de 30 de junho, que era o estado de calamidade pública previsto, né? Obviamente, uma pandemia não tem como prever, e o estado de calamidade pública já foi alterado, foi prorrogado até o dia 31 de outubro de 2021 a princípio, e com isso a legislação também teve que acompanhar. Por exemplo, medidas provisórias que foram aprovadas ontem, na verdade elas já haviam sido aprovadas, elas já estavam sendo aplicadas no dia a dia, por exemplo, dos profissionais da saúde, que recebiam uma gratificação extra por estar na linha de frente do atendimento da Covid-19. Uma outra medida provisória que recebeu novamente a aprovação, né, de que ela vai continuar, de que o que foi aprovado vai permanecer em Santa Catarina, trata da questão do pagamento das diárias dos leitos de UTI para hospitais que estavam com leitos não cadastrados, ainda não cadastrados no Ministério da Saúde, né? Porque tem todo um processo de convênio, de acordo de cooperação, de repasse de recursos. São questões bem técnicas, né, Sueli? A Assembleia Legislativa, ela precisa atuar justamente nesses pontos. Quando uma medida provisória ela perde validade por questões de datas, mais uma vez tem que ser editada. Na verdade, aí o teor é o mesmo de coisas que já foram aprovadas lá atrás. É para não haver a interrupção do pagamento. Exatamente, por exemplo, né? É uma questão técnica que mais uma vez volta para a Assembleia Legislativa. Foram admitidas em plenário essas medidas provisórias que agora seguem as tramitações nas comissões de mérito, que, querendo ou não, também é uma questão mais técnica, só de análise, né? Já que aí o mérito já foi debatido um pouco lá atrás pelos deputados. E hoje à tarde a gente tem sessão, daqui a pouco, hoje é quarta-feira, a sessão começa logo em seguidinha do Conecta. A gente já está vendo movimentação dos deputados na mesa. É importante salientar para quem está em casa que, apesar dessa questão do estado de calamidade pública ter sido prorrogado, existem os decretos governamentais que estabelecem aí horários, enfim, funcionamentos. E como o projeto do deputado Gessé Lopes, outros projetos estão tramitando na casa e estão autorizando, por exemplo, novos grupos prioritários para vacinação, apesar do avanço já estar ocorrendo, né? Mas é para que fique estabelecido, que fique claro que em Santa Catarina vai funcionar desta forma, mesmo com o decreto ou diante do decreto. Então é importante acompanhar sempre a Secretaria de Estado da Saúde e, claro, as informações do Parlamento Catarinense, porque o Estado precisa da aprovação dos 40 parlamentares que representam nós catarinenses para que essas políticas sejam aplicadas no nosso dia a dia. Certo. Lembrando que agora tem sessão coladinha no Conecta, você pode continuar aí conosco ao vivo na TVA, também no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, conferindo nossa programação ao vivo. Lembrando que a ordem do dia começa às 16 da tarde. Nós vamos ficando por aqui, desejando uma boa quarta-feira para você. Obrigado pela companhia, Suelen. Imagina, obrigada, Rony. Uma boa tarde e continue nos acompanhando pela TVA, pelo YouTube e pelas nossas redes sociais. Até a próxima.